o que acontece? O sono subsequente ao aprendizado, então eu li alguma coisa, igual ontem. Tava lá estudando um pouco para vir aqui, né, para não, né, fazer bonito e tal, junto com o meu amigo. E eu pensei, eu vou dormir, eu continuo estudando ou eu vou dormir, certo? Nossa, E me aí, responde aí que isso é um dilema que muitos eu não tinha estudantes vivem. estudado tudo o que eu queria. E eu falei, é óbvio que eu vou dormir, para eu garantir o que eu já estudei. Não adianta eu querer colocar mais coisa e não consolidar nem o que eu já estudei. Então, assim, você chega em 70% do que você estudou, metade, vai dormir, você garante essa metade. Porque esse sono subsequente, ele é fundamental. Ele é fundamental para melhorar o sinal ruído, vai ficar mais clara a sua memória na sua cabeça. E ele vai, daqui a um mês, por exemplo, você vai lembrar melhor dessa memória, porque você teve justamente aquele sono de qualidade. Eu posso virar à noite, ir lá e tiro 10 na prova, beleza. Mas, cara, daqui a um mês essa memória não vai persistir. Então, assim, depende do seu propósito. Se for Se ir é bem só na para ir prova passando daqui a ou se pouco, é finalizar a graduação como um profissional de verdade. Então, assim, se você quer virar um profissional de verdade, você tem que dormir depois que você estuda. Porque senão, ao final de 4 anos, você não vai ter memórias de longo prazo a respeito do que você estudou. E memórias de longo prazo levam a mudanças comportamentais. São justamente as mudanças comportamentais que nos diferenciam. que faz você mudar, que faz você evoluir. Por exemplo, assim, eu sou um biólogo. O que é ser um biólogo? É minha postura frente ao conhecimento. Só que você não vai mudar a sua postura se essas memórias do que você estudou não persistirem. Essas memórias só vão persistir se você dormir. Nossa, Então, essa mensagem é importantíssima, porque o que tem de estudante, deixa eu te servir. sim, obrigado, meu O que cara. tem de estudante fazer besteira. Valeu. O que tem de estudante, Cleiton, que fica nesse dilema, até porque muitos trabalham, né, estudam Sim. de noite e sempre perguntam isso, e a minha resposta padrão é: sono é prioridade. Então, agora, uma segunda pergunta relacionada a isso, que eu queria muito, que ia ser interessante a gente discutir, é o seguinte, porque, então tá claro, especialmente sono profundo, né, Cleiton? Sim. Esse processo de melhorar o sinal ruído, ou seja, deixar as relevantes mais fortes, memórias, e as irrelevantes apagar. Ao mesmo tempo que você tem processos que ajudam a consolidar essa memória, a colocar essa memória em outras áreas do cérebro, onde elas vão morar por um maior período de tempo. Sim. Parece que o sono profundo, em especial, é importante para esse processo. Sim. Eu acho que é legal a gente deixar isso claro, porque quando a gente fala é importante a pessoa dormir toda noite, é importante ela dormir com qualidade. Sim. O que quer dizer ela passar por todas as fases do sono adequadamente, inclusive pelo sono profundo. E eu digo isso porque, às vezes, a pessoa, por vários motivos, ela pode não conseguir chegar no sono profundo adequadamente, se ela estiver ansiosa, ou se ela ingerir algum fármaco ou alguma droga, como a gente vai falar logo mais, né? Agora, antes de a gente começar a falar disso, que eu sei que a gente vai empolgar, uma pergunta. Quantas noites? Tem como a gente mensurar isso? Por exemplo, então a gente está aqui tendo essa conversa, a gente está aprendendo, eu estou aprendendo muito com você, informação nova, quem está ouvindo também. Próxima noite vai ser importante para consolidar essas novas memórias. Essa memória vai continuar sendo consolidada ao longo de várias noites, ou é só a próxima noite, ou depende? Como é que é isso? E eu vou deixar claro que não foi combinado o que eu vou falar aqui, que você vai se surpreender muito, ou talvez você já saiba. Eu estava lendo um artigo sobre a história da HM, e o que eles descobriram quando eles aprofundaram os estudos? Que, na verdade, ele perdeu, sim, parte das memórias de antes da cirurgia. Ele perdeu memórias de cerca de até 11 anos antes da cirurgia. O que isso significa? Significa que esse processo de envio de memória do hipocampo para o córtex... Pode levar anos? Pode levar anos. Caramba, tá brincando. Até arrepiei agora, cara. Pô, essa eu não esperava, essa eu não imaginava. Quando eu mostrei isso pros alunos, eu mandei no WhatsApp lá, eles foram lá na minha sala, fiquei, cara, o que é isso e tal. Então, então, a consolidação de uma memória nova pode levar muito tempo, pode ser muito rápida, em alguns casos, tipo uma musiquinha dessas de político aí, né? Gruda em você. Se for uma coisa mais complexa, sabe?
Isso pode levar muito tempo. Por exemplo, é o caso você está entrando numa disciplina, que é algo novo, ou aprendendo alemão, sei lá. A gente sabe disso. O estudo de uma nova língua leva anos, certo? Até você ter essa biblioteca prontinha para você ser fluente. Então, por muito tempo, o hipocampo continua sendo fundamental. É como se ele vai enviando, mas olha, qualquer coisa eu tô aqui, tá? Certo. Ó, eu tô te transferindo a função aqui. Mas vamos deixar no pendrive. Mas assim, qualquer coisa eu tô aqui. Ele continua como um indexador. Interessante. Tá? Então, assim, como é que é mesmo? Que é um fio do novelo, a metáfora do fio do novelo de uma memória, né? Como é que você desenrola uma memória? Tem várias pontas de fios que você pode puxar. Por exemplo, eu posso evocar uma memória de várias maneiras distintas, sentindo um perfume, ouvindo uma música, né? Então, assim, como que eu vou desenrolar esse novelo, correto? Então, assim, isso pode acontecer de muitas maneiras. Então, o que acontece? Para isso ficar pronto, pode levar anos, porque o hipocampo, ele qualquer coisa que o córtex precisar, ele volta e busca no hipocampo essa indexação. A indexação é uma organização, tá? Ele organiza esse traço de memória como se fosse ali um funcionário que trabalha, funcionário experiente de uma biblioteca gigantesca, né? Ou se não uma base de dados melhor do que um funcionário. Uma grande base de dados onde você está perdido ali, você vai naquele computador e vê onde que encontrar. Onde tá? Tá na prateleira tal, na fileira tal. Ô, Cleiton, deixa eu traduzir isso para os estudantes. Uhum. De um modo geral, concurseiro, e aí tem graduação, Enem. Então, se eu estudo um material hoje, estudo bonitinho, tal, formo memória, estudo do jeito certo, tal, legal, aí eu durmo bem na próxima noite, ótimo, vai ser importante para consolidar essa memória. Mas se daqui 2 dias eu dormir mal, eu posso estar atrapalhando a consolidação da memória que eu estudei hoje. Pode. Se eu dormir mal daqui 3 dias, pode ser que eu atrapalhe a consolidação da memória do que eu estudei hoje. Sim, vamos lá. Então, faz sentido? Faz sentido, só que é importante prestar muita atenção que a noite subsequente ao aprendizado é a mais importante. É a mais importante. Imagino que quanto mais próximo, mais relevante. Existem janelas, né? Janelas temporais de formação de memória. Isso é o professor Ivan Esquerdo, lá do Sul, mostrou muito bem isso. Então, essas janelas temporais, as primeiras 4 horas pós-aprendizado, muitas vezes você está aprendendo alguma coisa de manhã e como é que faz, então? Aí vem a importância da pausa, aí vem a importância do cochilo. Então, assim, não adianta você sai de uma aula e entra em outra de um tema completamente diferente. Complexo, você está gerando interferência, tá certo? Você está gerando uma memória que vai interferir com a aquisição de outra. E, às vezes, nenhuma das duas vai ser consolidada de maneira efetiva. Uma vai interferir, talvez, na consolidação da outra. Então, essas primeiras 4 horas, muitas vezes, elas são cumpridas não com sono, mas com pausa. Com pausa, que a gente nunca faz. Certo? Quem é que para por 4 horas sem fazer nada vai ser taxado do quê? Imagina se eu, Andrei, começo a brigar por recurso financeiro para montar um quarto do cochilo dentro da universidade. O que vão falar? Está usando recurso público para vagabundo dormir, certo? E eu vou dizer assim, cara, deixa de ser cabeça dura, porque assim, é óbvio que as pessoas precisam descansar depois que elas aprenderam alguma coisa de complexo. O ideal seria ter uma janela de 4 horas de... eu não gosto de colocar números assim exatos, mas ideia, assim, o ideal seria pelo menos você ter uma pausa aí, sabe? Pelo menos 1 hora, 30 minutos, 1 hora. E o que seria a pausa, assim, à luz dessa A pausa não é ficar trocando ideia com amigo, nem mexendo no celular, a pausa é pausa mesmo, assim, sem fazer nada, né? Mas eu vou ficar entediado. Você vai ficar com você mesmo um pouco, né? E o cochilo, se ficar com você mesmo é um tédio. O problema é você, né? Então, o problema é você, meu cara. Aí, assim, a pausa é realmente fechar os olhos, evitar entrada de informação. Algo que evite formação de novas memórias, de certa maneira. Exato. Do ambiente externo. Exato, algo que evite a interferência, tá? Então, agora, se você estiver estudando alguma coisa já para o fim da tarde, início da noite, o sono vai cumprir essa função. Aí, só que, depois de um aprendizado, tem uma outra janela, que é uma janela de 12 horas. Tá? De novo, detesto essa coisa de cravar números assim e tal, isso varia de tipo de memória, são trabalhos vindos de experimentos com animais, com roedores e tal.
algumas evidências com humanos, mas existe essa janela mais longa. Então, se aprendeu alguma coisa 8 da manhã, ou vamos colocar 10 da manhã, 10 da noite, se você já estiver dormindo, você está facilitando absurdamente tudo que a gente já falou, da melhora do sinal ruído, o replay, você já está favorecendo já essa memória. Então, essa noite subsequente ao dia que você aprendeu é fundamental. Então, você, por exemplo, cara, hoje eu estudei alguma coisa que é muito importante, e isso eu não queria esquecer. Invista no seu sono nesse dia. Invista no seu sono. Invista no seu sono sempre, lógico, mas esse dia tem que ser tudo direitinho. Aí o que acontece? Esse desengajamento, esse envio de memória do hipocampo para o córtex parece que leva muito tempo. Igual aprender uma nova língua. E aí a consistência na qualidade do sono parece que é importante, embora essa hipótese precise ser testada ainda. Por que é difícil testar essa hipótese? Porque você não pode ficar privando no laboratório uma pessoa todas as noites, que ela vai ficar doente. Né? A gente nem falou isso no começo, assim, porque na minha cabeça é tão óbvio assim que se você não dormir, cara, seu sistema imune vai lá para baixo, estresse crônico, você vai ficar tudo isso que o pessoal fala, você vai ficar impulsivo, com irritabilidade, né? Sua atenção vai lá para baixo. Então, assim, nem dá para você estudar isso no laboratório direito, porque você vai acabar com a vida do seu sujeito experimental. O comitê de ética nem deixaria. E se você fizer isso com um rato, ele morre. Sabe, se você privar ele, estudos antigos já nem são feitos mais, mas se você fizer privação total de sono num rato por 30 dias, ele morre, entendeu? Ele vai, mesmo com comida à vontade, ele vai perdendo peso, pega uma infecção e morre, Andrei. Uhum. Então a gente está diante de uma questão que a gente esbarra também questões éticas, porque a gente não consegue nem estudar. Então, assim, a gente meio que tenta intuir isso de uma maneira lógica, e o que é fato a memória demora muito tempo para ser consolidada, e esse processo requer comunicação entre hipocampo e pré-frontal não, córtex de uma maneira geral, às vezes o córtex frontal também, e o sono facilita essa comunicação. Então, assim, você está ao longo de um ano de vestibular dormindo consistentemente bem, certamente, o vestibular é uma boa analogia, correto? Porque não são provas assim que você vai fazendo, tipo, você vê, na graduação, às vezes é uma disciplina curta da pós, você dá por 3 semanas, aplica uma prova e tal. Nem teve tempo ainda do aluno consolidar. O ideal seria aplicar a prova no final do ano, né? Tipo isso. O vestibular não. O vestibular, consistentemente, ele vai aprendendo alguma coisa e ele tem esse tempo, pelo menos numa escala de meses, para fazer uma consolidação de longo prazo, certo? Então ele vai chegar e fazer o vestibular ali, contando com esse banco que ele formou de memórias de longo prazo. E não é uma memória de decoreba, que a gente costuma falar, é uma memória rica, associativa, em que ele consegue ler um enunciado e evocar todo um repertório de coisas para ele tomar uma decisão frente àquilo, correto? E a consistência no sono, nesse caso, é fundamental, certo? Certo. E agora a gente tem bastante respaldo científico para quem está ouvindo, né? Porque às vezes as pessoas ouvem isso, sono é importante, mas raramente ou quase nunca eu vejo sendo explicado por quê. E eu acho isso fundamental para a adesão das pessoas. Sono é importante, mas na hora que você explica por quê, motiva mais. Disso. Na hora que a pessoa se liga que se ela não dormir direito, isso talvez impacte na aprovação dela, no vestibular ou no concurso, ou o que quer que seja, e aí já é outra história. Sim. E a gente está falando de ciência, né, Cleiton? Não é, Cleiton, eu vivi isso aqui, você fala que a gente está falando de literatura científica. Né? Acúmulo de uma literatura bastante robusta nos últimos 20 anos, aí, né, 15 a 20 anos.